A primeira epístola de João, capítulo 3. Isso daqui é uma série de pregações. Essa aqui já é a nosso terceiro encontro. O que nós encontramos aqui? João ele vai continuar a tratar do assunto que ele já tinha falado nos capítulos anteriores. A primeira epístola de João ele vai falar acerca da necessidade de nós andarmos em verdade, andarmos na palavra de Deus. E ele vai dizer que andar na palavra de Deus nos leva a ter uma prática cristã verdadeira. E o que é ter uma prática cristã verdadeira? É o que nós vamos aprender hoje. Primeira coisa que João vai falar, que o cristão de verdade, ele tem uma maneira de se relacionar com o pecado. Vou explicar para vocês o que significa isso. Ele, em todo o tempo, ele não vai negar que o cristão ou não cristão, ele consegue chegar no nível de não pecar. Ele vai dizer lá no capítulo 2 que todos nós pecamos, ou melhor, no capítulo 1, que todos nós pecamos. Então João, ele não nega que nós pecamos. Não vai negar isso. O que ele vai dizer é que quando nós somos filhos de Deus, nós temos uma maneira diferente de nos relacionarmos com o pecado. O pecado deixa de ser uma prática nossa no sentido de não ter problema, de não sentir peso, de não sentir desconforto. Mas o pecado começa a ser algo que eu quero reprimir na minha vida. Eu peco, mas eu não queria pecar. Então João ele vai mostrar justamente essa característica do verdadeiro cristão, que é essa luta constante contra o pecado. E na verdade, é uma luta que nós teremos a nossa vida inteira, né? De não pecar, de não sair da direção de Deus, de não sair do propósito do Senhor. Então a primeira característica que João vai dizer é a não prática de pecado, é a não vida de pecado. O problema não é pecar, o problema é a vida de pecado. O problema não é você não tropeçar, porque nós estamos sujeitos a tropeçar. E na verdade, todos os dias nós tropeçamos em algo. O problema é a prática constante do pecado. O pecado se tornar um hábito na nossa vida. O pecado se tornar um hábito, algo de estimação nosso. A gente alimentar esse pecado. Então João está dizendo o quê? Que isso não faz parte do verdadeiro caráter cristão. João vai falar que o cristão verdadeiro, ele pratica um mandamento. E qual que é o mandamento que João destaca aqui? O mandamento de amar ao próximo. Então, novamente, João, ele vai falar dessa necessidade de nós amarmos uns aos outros e de nós vivermos uma vida de justiça. E o que seria nós amarmos uns aos outros? Como que a gente consegue enxergar essa prática no nosso cotidiano? É nós nos colocarmos no lugar do outro. É eu me pôr no seu lugar. E aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não posso fazer com o outro. A prática do amor nada mais é do que você. Então, a palavra que a gente usa é uma palavra chamada equidade, que é você se colocar no lugar do outro. Que é você se posicionar. E quando você se coloca no lugar do outro, você pratica o bem para o outro. Daí percebe que nós estaremos cumprindo o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o primeiro. E o outro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então não tem como eu falar que eu amo a Deus e não amo você. É incompatível isso. Eu falar que eu amo a Deus e não amo o meu próximo. É impossível. Porque se eu amo a Deus, a manifestação que realmente eu amo a Deus, ela vai se dar da maneira que eu me relaciono com você. Você quer saber como uma pessoa está bem com Deus? É a forma que ela está aqui, ó, bem com o outro. Porque se eu faço bem para você, significa o quê? Que eu estou fazendo bem para o próprio Deus. Quando nós fizemos para ti, Senhor? Quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. Então essa é a prática do amor que João vai colocar. João vai colocar ainda a ideia de nós, no versículo de número 17, quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus?
Se eu tenho condição de te ajudar, se eu tenho condição de repartir com você, se eu tenho condição de te ajudar e eu não faço, eu peco. Pecado, isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Pecado não é só você fazer o errado. Pecado não é só prejudicar o meu amigo. Pecado é eu deixar de fazer o bem, fazer o certo. Eu peco quando eu roubo, eu minto, eu prejudico, quando eu tiro algo de alguém, eu estou pecando. Claro que estou. Mas eu também estou pecando, e não existe pecadinho, pecadão, pecado maior ou menor, eu também estou pecando quando eu deixo de fazer o certo. Então eu estou vendo você caminhando para o mundo de perdição. Eu estou vendo você se afundando. E eu olho e cruzo os meus braços, eu estou pecando. Você chega para mim e fala assim, eu estou com fome. E eu chego aqui e falo, o que eu tenho a ver com isso? Pensa comigo, né? Não é problema meu. Eu trabalhei para ter o que eu tenho. Você se vira. Eu estou pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem e não pratica, ele peca. Por isso que João vai falar, filhinhos, não ame com palavras. Não é com a palavra, com a língua. Ame com as boas obras. Então, qual que é o problema, né? A religião, ela tem discurso. A religião tem discurso. O cristão, ele pode discursar. Ele pode pregar. A gente ouve muito cristão pregando assim, olha, a gente tem que amar o outro, amar o próximo. Tem que amar o pecador. Mas peraí, será que é isso mesmo que nós praticamos? Quando entra um homossexual na igreja, como que a igreja recebe essa pessoa? Né? Porque é uma pessoa que na igreja é discriminada. Quando chega um pobre lá, cheirando mal, né, embriagado, como que a igreja faz quando chega um cara desse? O obreiro já pega na porta, já joga lá no outro lado da rua e fala que não, rapaz, vai fazer. Será que é essa a nossa atitude? Será que todas as igrejas, todos aqueles que carregam uma Bíblia, têm essa concepção que hoje nós temos de ajudar uma pessoa com problema de dependência química, de ajudar um morador de rua? Será que todos têm? Na verdade, não. Por isso que João está dizendo, ó, ama, não é com palavra não, não é com a língua. Nós realmente amamos, ou nós demonstramos o amor com as nossas obras. As nossas obras falam mais do que as nossas palavras. Você pode chegar para mim hoje e falar assim, pastor, eu estou uma bênção. Pastor, eu estou me convertendo aqui dentro. Pastor, ó, a pregação que eu vi. Olha, os DVD que eu tenho assistido aqui de culto, as suas pregações lá da igreja. Quando a missionária vem, olha, está mexendo comigo, eu estou uma bênção. Não adianta você falar isso para mim. Não adianta. Eu espero que esteja realmente. Mas isso você vai demonstrar com a sua atitude. E na hora que o cara aqui pisar no teu pé, como que você age? Porque lá na igreja, eu tenho lidado com pessoas que têm um discurso. Que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus, que minha vida é para Deus, que eu amo o Senhor acima de tudo. Mas na primeira dificuldade, o cara sai fora. No primeiro desemprego, o cara desiste de Deus, não vou mais para a igreja. Quando alguém fica doente em casa, quando perde alguma coisa. Então o amor a Deus e o amor ao próximo não é manifestado, a gente não demonstra com palavras. A gente demonstra com as atitudes. Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz assim, as tuas atitudes, como que é? As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Ou seja, as atitudes falam mais do que as nossas palavras. Você fala o que você quiser. Demonstra. Então, eu tenho o meu pai. O meu pai, ele é... A relação minha com o meu pai... Eu sou parecido com ele nisso. O meu pai nunca foi muito de falar. O pai nunca chegou em mim assim, né? Meu pai é meu parceiro. Mas nunca chegou muito assim de falar, de demonstrar esse carinho com as palavras, né? Eu ainda demonstro com os meus filhos muito por isso, né? Mas meu pai nunca foi, mais seco. Mas é um cara que com as atitudes demonstrou para mim e demonstra até hoje. Amém. Com as atitudes. Amém. Porque palavra, gente, qualquer um fala, papagaio fala. Qualquer um fala. João está falando assim, a gente tem que demonstrar o amor com as nossas atitudes. E depois ele fala de nós entrarmos na presença de Deus e entrarmos com confiança, né? Eu acho interessante.
E qualquer coisa que pedimos dele e receberemos, porque guardamos seus mandamentos, fazemos o que é agradável à sua vista. Como a gente tem confiança para entrar na presença de Deus? Pela nossa consciência. A nossa consciência nos dá essa confiança de nós entrarmos na presença do Senhor. Consciência nossa. Eu sei do meu relacionamento com Deus. Eu não estou aqui fingindo nada para Deus. Eu posso fingir para vocês, mas e para Deus? Então, João fala assim, a gente consegue entrar na presença do Senhor com confiança quando a nossa mente está tranquila. O quanto a gente luta para não pecar, o quanto a gente luta para fazer o bem, o quanto a gente luta para acertar, né? O mandamento é esse: criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. Quando eu tenho essa consciência de que eu tenho feito melhor para o outro, eu entro na presença do Senhor. E eu me coloco na presença dele, eu peço perdão, e ele me perdoa, ele me restaura. Por quê? Porque ele conhece o meu coração, né? E o último versículo ele fala assim: e aquele que guarda o seu mandamento, nele está, e ele nele. Isto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, a grande verdade é que a gente conhece uma pessoa quando ela está cheia de Deus. Quem é a pessoa que está cheia de Deus? É aquela que pula no culto, que fala em línguas, que profetiza? Não. Por muito tempo, as igrejas pentecostais acreditavam nisso. Que alguém cheio de Deus é quem falava em línguas, quem tinha visão de anjo, quem pulava no culto. Não. A pessoa que está cheia de Deus é aquela pessoa que guarda os seus mandamentos. Qual o mandamento que João está enfatizando aqui? O amar um ao outro, fazer o bem. Então, se eu faço bem, se eu pratico bem, por que ele resume tudo nisso em amor? Né? Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, os 10 mandamentos são 5 do homem para Deus e 5 do homem ao próximo. Se eu amo a Deus, resumiu tudo. Se eu amo o meu próximo, pronto, já resumiu tudo. Por isso que João está dizendo isso. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Deus está em mim e eu estou em Deus. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, o propósito de nós estarmos aqui nessa manhã é nos enchermos de Deus. Né? Pastor, o que eu faço para ser curado da minha dependência química? Vamos colocar agora um fechamento aqui. O que eu faço para ser curado da minha dependência química? Você tem que fazer um monte de coisa. Um monte. Você tem que correr da presença do mal. Você tem que vigiar com quem você conversa. Você tem que vigiar com um monte de coisa. Mas para resumir, ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como? Você tem que se amar. Eu peco quando eu amo você e não me amo. Então eu tenho que ter amor próprio. E aquele que de repente faz a ingestão de uma química, falta esse amor. Porque a pessoa está se autodestruindo. Ela destrói ela destrói a mãe, o pai, a esposa, o filho, ela destrói todo mundo. É a falta do amor. Então por isso que João, ele coloca aqui, isso aqui fica fantástico pra gente, porque quando a gente ama a Deus, quando a gente ama a si mesmo, quando a gente ama o próximo, nós estamos obedecendo o mandamento do Senhor. Então se você usar esse capítulo 3 como uma prática para a tua vida, a partir de hoje, talvez hoje você está tendo conhecimento desse texto, que a partir de hoje você possa fazer desta forma. Amém. E você estará agradando a Deus e você entrará na presença de Deus com confiança. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.